Vamos ler comigo por 24 horas? Oi, gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer um vlog com um desafio, que é ler por 24 horas. Mas não, obviamente eu não vou fazer uma maratona de leitura de 24 horas ininterruptas, até porque eu não dou conta de fazer isso. Mas eu vi esse desafio no canal da Ana Caroline, eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo. E eu achei que seria legal trazer um vídeo desse tipo aqui no canal. E por que eu resolvi trazer este vídeo aqui pro canal? Bom, primeiro que já tem um tempo que eu quero trazer algum desafio e eu não faço isso. Eu falo que eu vou fazer e não faço. Então vai ser o momento de fazer isso agora. E porque eu tô meio travada na leitura. Eu tô lendo um livro aqui que eu já vou contar pra vocês qual é. E ele simplesmente não está me mantendo presa. Tá difícil, faz 2 semanas que eu tô lendo esse livro. Eu não cheguei na página 100 ainda. E ele tem mais de 500. Então assim... tá bem complicado. E aí eu resolvi usar, então, esse desafio de ler 24 horas para poder ver se eu consigo dar andamento nessa leitura, mas também fazer outras leituras. Bom, e se eu não vou ler por 24 horas ininterruptas, como é que esse desafio, então, vai funcionar? Vou seguir meio que as mesmas regras que ela fez no vídeo dela, mas vou fazer por uma quantidade de dias maior. Todo momento em que ela sentava para fazer as leituras, ela ia cronometrando. Então, a partir do momento em que ela sentou para fazer a primeira leitura, ela deu início ali na contagem no cronômetro, e aí quando ela pausava, quando retomava também a contagem. E ela fez isso por 3 dias. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer isso com o cronômetro e tal, mas eu vou fazer por um tempo maior, porque eu estou adaptando a minha realidade. Eu não consigo ler tanto durante os dias, então já vai ser um desafio, porque eu estarei me propondo a ler mais durante os dias, e eu vou fazer esse desafio por 7 dias. Então eu vou começar hoje, na segunda-feira, e eu vou ler até o próximo domingo, e aí eu vou contar pra vocês qual foi o saldo de todas essas horas, né? Se eu vou conseguir bater as 24 ou não. Confesso que estou sendo bastante ousada em colocar 24 horas. Eu até poderia fazer um desafio com menos horas, mas já que estamos aqui, então nós vamos tentar. Eu só preciso deixar um lembrete, pra mim principalmente, de que tá tudo bem se eu não conseguir cumprir as 24 horas. O importante é que eu faça as leituras e principalmente me divirta no processo. E aí que eu separei então algumas leituras pra fazer aqui durante esse desafio e eu vou compartilhar com vocês. Separei 2 histórias em quadrinho, porque eu costumo contabilizar quando eu faço a leitura de histórias em quadrinhos, né, o que não é com muita frequência. Quando eu faço as leituras como se fossem livros mesmo, então eu separei 2 aqui para poder fazer a leitura. Eu sabia que ia acontecer. Foi uma história em quadrinho que eu comprei diretamente com o ilustrador e a roteirista dessa história. Inclusive, eu até mostrei aqui pra vocês, porque foi quando eu fui no Itu Nerd Fest, que foi um evento que teve aqui na minha cidade. E eu mostrei pra vocês, inclusive, essa história aqui. Falei até que eu queria ler e tal. E não tinha feito a leitura ainda. Então, eu vou deixar pra fazer nesse desafio e ela provavelmente vai ser a história que eu vou abrir o desafio. Separei também A Senhorita Butterworth e o Barão Louco, que é um romance em quadrinhos da Julia Quinn, que é de Bridgertons, né? Essa história, ela é citada em um dos livros de Bridgerton, eu não lembro se é no 8º ou se é no 7º, acho que é no 7º, que é o livro da Hyacinth. Eu ganhei ele no Natal ou no meu aniversário. Não tô lembrada agora, mas acho que foi no meu aniversário, que eu também mostrei aqui pra vocês em algum vlog. E eu quero ler, já tem um tempinho, ele tava na minha lista de desejos já há algum tempo, e eu quero fazer a leitura dele, então eu separei também pra fazer a leitura nesse desafio. O Diário do Chaves, do Roberto Gomes Bolaños, criador do personagem e tal. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, muito, muito do Chaves, Chapolin, que eu sou muito apaixonada por esses personagens. E recentemente eu terminei de ver a série Sem Querer Querendo, né, que é uma série de ficção barra biográfica do Roberto Gomes Bolaños, e aí eu resolvi fazer a leitura então do Diário do Chaves, que também é uma leitura que eu quero fazer há bastante tempo, e esse livro aqui eu ganhei de presente de aniversário no ano passado da minha sogra. Como Conduzir um Romance foi um livro que eu comprei na Bienal do Livro do ano passado, e eu estou sentindo falta de um romance mais engraçadinho, de um romance que eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu gosto muito dos livros da autora, então eu deixei separado aqui para fazer essa leitura também. E por fim, o livro que eu estou lendo, que não está conseguindo prender a minha atenção e que eu estou levemente chateada por isso,
porque eu queria já estar amando esse livro, e é o Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Meier. Acho que é assim que se pronuncia. Eu estou na página 92, eu vou começar a página 92, aliás, que é o capítulo 7, e eu estou com muita dificuldade de... Como eu posso dizer? Não é nem gostar da história, mas ela não tá me prendendo. Eu tô sentindo que a gente ainda tá muito na superfície. É claro, tá muito no começo ainda, mas tem algumas questões aqui que estão me incomodando um pouquinho durante a leitura, então eu não tô conseguindo ficar presa aqui nessa história. Mas eu coloquei ele aqui no desafio, então vamos ver se eu consigo ler essa história ou se vai ser uma daquelas que eu vou abandonar. Vale ressaltar que eu separei essas histórias aqui, mas eu posso alterar alguma delas caso eu queira. A intenção do vídeo é que eu leia mais, é que eu traga um desafio diferente aqui pra vocês, algo que eu nunca me propus a fazer. Então é isso, essa introdução está enorme, mas eu espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. E se você gosta de desafios, se você gosta dos vídeos do canal, não esquece de se inscrever, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho pra receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais. Gente, tem muita gente que assiste os meus vídeos e não está inscrito, hein? Eu tô de olho em vocês. Vocês se inscrevam, por favor, porque eu tenho uma meta pra bater esse ano. Eu acho que eu não vou começar a ler agora, imediatamente, mas assim que eu for, eu venho aqui e mostro pra vocês. Dia novo por aqui e eu não li nada ainda, o que significa que eu só li os 40 minutos que eu tinha mostrado ontem pra vocês. Acho que eu mostrei, né, no último take, e eu não li mais nada. O que significa também que se eu continuar nesse ritmo, se eu conseguir ler 5 horas nesse desafio vai ser muito. Mas tudo bem, né? Estamos aqui o quê? Para nos desafiar. Eu vou ler um pouquinho agora. Eu queria ler pelo menos hoje 1h20 pra poder ficar aí com 2 horas de desafio, pelo menos, mas não sei, não posso prometer nada. E eu vou atualizar vocês, então, do primeiro que eu li, que foi o Eu Sabia Que Ia Acontecer, que vocês puderam ver que eu levei menos de 10 minutos pra fazer a leitura dessa história aqui, o que, sério, eu jurava que eu ia levar um tempo maior, mas eu levei muito pouco tempo, o que foi bom, porque eu senti que eu comecei bem o desafio, mas ainda assim, né, eu acabei não lendo muito ontem. Mas vamos lá. Eu Sabia Que Ia Acontecer, roteiro de Nádia Freire e ilustrações do Fernando Depp. A Nádia e o Fernando são casados. Eu acho que eu mencionei que eles eram casados, né, e tal, que eu conheci eles, enfim. E essa história é adaptada do texto da Bianca Gigek, não sei se está escrito aqui, e eu também não sei se está focando, e é uma história bem curtinha mesmo, e aqui na contracapa a gente consegue ler. Você já sentiu que foi engolido por suas tarefas diárias? Que priorizou tanto que o importante mesmo se tornou irrelevante? Pois é, Marina também. Aqui basicamente a gente vai conhecer a Marina. A Marina é aquela pessoa que está deixando tudo para depois. Ela tá tão cansada das coisas que estão acontecendo na vida dela que ela tá deixando as coisas que são importantes pra depois. Então, por exemplo, aqui a Marina, ela derruba um pote de taxinhas e ela resolve que ela vai pegar isso depois. Ela deixa pra lá, vai fazer outras coisas. Mas ela esquece de fazer isso, e aí no dia seguinte, quando ela acorda, ela derrubou isso no quarto dela. E aí no dia seguinte, quando ela acorda, ela pisa
nessas taxinhas, porque ela esqueceu de fazer isso. Outra coisa também é que o quadro que ela gosta tá torto na parede, porque o prego tá quebrado, e aí o quadro dela tá torto, em determinado momento esse quadro, que é o preferido dela, acaba caindo, quebrando, enfim. Então, são coisas simples que estão acontecendo ali na vida dela, mas que ela está deixando para depois. E fora isso, tem outras coisas acontecendo também. Então, pessoas que ela acaba deixando pra conversar depois, e aí acontece uma coisa aqui que vai fazer ela ter um estalo de que, opa, peraí, eu acho que as coisas precisam mudar um pouquinho. E é aí que a gente traça um paralelo com nós mesmos, porque você com certeza é o tipo de pessoa que tá cansado, que tem muita coisa acontecendo e que você tá deixando várias coisas pra depois. Eu acho que todo mundo passa por isso em determinado momento, e eu acho que eu, por exemplo, eu sou essa pessoa que muitas vezes fico postergando certas coisas, e eu sei que eu não sou a única pessoa, então eu acabei me identificando muito com a Marina por conta disso. Não é algo atual, mas algum tempo atrás, realmente eu também tava deixando de priorizar certas coisas, assim como a Marina estava fazendo aqui, então eu consegui me identificar, e eu acho que esse é o tipo de história que gera identificação com todo mundo, porque, como eu falei, todo mundo em algum momento tá passando justamente por esse momento, aquele momento que você tá tão cansado, que você se sente sugado por determinadas coisas, e você acaba deixando outras pra trás. Então eu gostei muito, e é uma história que faz a gente refletir bastante também. E aí depois eu emendei a leitura da Senhorita Butterworth e o Barão Louco, que eu tinha já mostrado pra vocês também. Essa história, ela foi escrita pela Julia e ilustrada pela irmã dela, a Violet, um pouco antes da irmã dela falecer. É bem maluco, eu tô achando algumas coisas bem malucas, bem assim, fora da casinha, mas ao mesmo tempo tá sendo muito engraçado. Eu ri em vários momentos aqui da história, então eu posso dizer que tem sido proveitoso. E aí eu tô mais ou menos na metade, então eu quero ver se eu termino ela agora, pra mais tarde ver qual será a minha próxima leitura. Então, vamos lá. A tradução disso aqui tá muito boa. Bom, finalizado então, depois de alguns minutos. E temos uma cachorrinha dormindo ali, porque a Leia é uma safada. Mas, enfim, terminei a leitura, achei bem legal, inclusive. Eu mostrei pra vocês um pouquinho dos traços, né, da ilustração. É bem legal, é bem bonito. A história, como eu falei, é bem maluquinha, mas é muito interessante. Aqui a gente conhece a história da Priscila, que é uma jovem que se lascou a vida inteira. Esse livro se passa em 1800 e alguma coisa, que eu já esqueci. 1808, 1800 e... enfim, alguma coisa aqui. E aqui tem um momento também falando sobre a morte da irmã da Julia, né? Eu tinha esquecido que o pai delas também tinha falecido. Nossa, vai ficar muito triste isso agora. Foi a irmã, a cachorrinha, o pai delas. Depois, alguns meses depois, o marido dela, né? O viúvo, acabou falecendo em decorrência também de ferimentos do acidente, porque foi um acidente que aconteceu. Então, é realmente muito triste. E aqui tem outra cachorrinha aparecendo. Agora acho que não mais. Mas, enfim, achei a leitura bem proveitosa também. Foi um passatempo muito legal e eu achei algumas coisas meio malucas. Não vou mentir não, como aqui os pombos que atacam as pessoas. Mas eu me lembro mesmo de que quando eu tava lendo o livro dos Bridgertons, já tinha ouvido, né, sobre a história, porque é uma história que é contada no livro 7 de Bridgerton. Eu já tinha achado meio maluco, mas ainda assim eu queria ler. E foi muito legal. Eu ganhei de aniversário. Mostrei pra vocês. No começo eu falei que eu não lembrava se era aniversário ou Natal, mas foi de aniversário. E aí eu coloquei até os bilhetinhos aqui pra eu saber exatamente, né, de quem eu ganhei, quando eu ganhei, enfim. E é isso. Agora eu vou fazer uma pausa, porque o Victor tá chegando. A gente vai comer alguma coisa. E eu pretendo ler ainda hoje, mais tarde. Não sei o quê, mas aí eu volto pra mostrar pra vocês. No dia seguinte...
eternidade depois. Bem, amigos, eu venho dizer a vocês que eu falhei no meu desafio de ler por 24 horas. Estou aqui para compartilhar tudo isso com vocês. Ops, meu celular caiu. Ai, ai. Enfim, primeiro de tudo que hoje já é quarta-feira e eu disse que encerraria esse desafio no domingo. Mas assim, como eu não li também, né? Então eu só estou aparecendo aqui agora pra gente poder encerrar esse desafio e encerrar o vídeo, né? De uma forma geral. Primeiro de tudo, eu disse que eu falhei, mas eu não falhei exatamente e eu vou explicar pra vocês. Este vlog me ensinou algumas coisas, eu queria trazer algumas reflexões pra vocês, baseado nesse vlog, nesse desafio que eu fiz. Enfim, vamos lá. Antes, deixa eu falar um pouquinho sobre o último livro que eu tinha lido, né? Que foi o Diário do Chaves. E aí, eu acho que eu tinha falado na introdução, né? Que eu tinha ganhado de aniversário e tal. E aí eu peguei pra ler e eu li, assim, num dia só, em poucas horas. Foi muito interessante, porque eu já sabia mais ou menos como é que era a dinâmica do livro, mas foi muito legal. Aqui a gente vai ver vários momentos que a gente já viu nos episódios de Chaves, só que com alguns detalhes, algumas coisas que, quando você tá assistindo, passa despercebido. E aqui a gente tá vendo sob o ponto de vista do Chaves, que escreveu coisas que ele passou no diário. Então, tem ali o ponto de vista dele, de todos os personagens também. Então, é muito bacana. É engraçado em muitos momentos e é triste em vários outros momentos. Eu gostei muito. Eu vi que algumas pessoas disseram que esperava mais, que queria saber o que tinha acontecido com outros personagens, mas o diário é o diário do Chaves. Então, as coisas estão sendo contadas pela perspectiva dele, né? Então, eu acho que não faria muito sentido a gente ir muito além. É claro que poderia sim ter uma coisinha ou outra a mais, poderia, mas não faria muito sentido a gente ir muito além. Então eu acho que em relação a isso, é isso mesmo. E nessa edição em português, né, na edição brasileira no caso, ele conta com alguns extras, com algumas fotos aqui bastante também. Foi o pessoal do Fórum Chaves, que eu acho que é o maior portal de notícias do Chaves, e eles fizeram um trabalho muito bacana, trazendo algumas curiosidades aqui, uns textos de apoio, fotos, enfim, tá muito bacana. E aí eu super recomendo pra quem é fã. Uma curiosidade que eu descobri, na verdade eu acho que eu já sabia, mas eu não lembrava, que esse diário aqui foi escrito em 95, isso aqui é mais velho que eu. E aqui no Brasil, só que ele foi publicado em 2021, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Ah, e o livro conta com várias ilustrações também, feitas pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. Por exemplo, essa daqui, que eu achei muito fofinho. Isso mesmo, aqui no Brasil foi publicado em 2021 só, o que eu achei que demorou muito. E agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os meus aprendizados dessa tentativa falha aí, digamos, de gravar um vlog por 24 horas, né, lendo por 24 horas. Só pra atualizar, eu realmente não li nada mais, tá? Então o meu cronômetro parou aqui em 3 horas e 40 minutos. E eu consegui ler bastante coisa até, né, porque eu li os 2 quadrinhos e li o Diário do Chaves. Pra mim, foi bastante coisa, tá? Pode ser que pra algumas pessoas seja pouco, mas pra mim foi muita coisa, principalmente porque eu tava lendo muito pouco. Agora que eu reparei que eu tô com uma cara de cansada, né? Mas eu anotei aqui alguns tópicos que eu queria tratar com vocês, relacionados então ao que eu falei que eu aprendi, né? Então assim, eu já imaginava que eu não fosse conseguir, eu já imaginava, é um período muito longo e eu não tô acostumada mais a fazer isso. E aí você pode me perguntar, mas por que então você quis fazer, ou por que você não tentou um período menor? Primeiro porque eu acho que eu só ia saber se ia dar certo se eu fizesse, né? Então essa foi a primeira lição que eu tirei disso. Eu só ia saber se eu fizesse. E mesmo que eu já imaginasse que não fosse acontecer das 24, eu imaginei que eu fosse conseguir pelo menos metade, mas não foi o que aconteceu, né? Eu li na quarta-feira, que foi quando eu finalizei o Diário do Chaves. Depois, na quinta-feira, eu tive um momento que eu fiquei um pouquinho ansiosa, então eu realmente não tava conseguindo pensar em começar uma nova leitura e nem continuar o que eu já tava fazendo. Eu realmente, não sei, não funcionou. Sexta-feira eu saí, sábado eu saí, domingo eu fiquei em casa, mas eu recebi minha mãe e meu padrasto aqui, então a gente ficou um tempo aqui. Os meus finais de semana, eles estão sendo para não fazer nada, ou fazer o que eu quero fazer. E aí, de final de semana, eu leio mais se eu estou com vontade. Essa é a verdade. E, normalmente, de final de semana, eu acabo fazendo outras coisas, porque eu leio mais durante a semana. Mas eu imaginei que, com esse desafio, eu me comprometeria mais a fazer as leituras. O que não aconteceu por conta da outra coisa que eu não
não aprendi nesse vlog, mas tive certeza absoluta que é: prazos me causam ansiedade. Não era assim antes, eu sempre conseguia colocar um prazo para ler determinados livros, eu sempre fiz a minha lista de leituras no final do ano pro ano seguinte, e eu nunca cumpria exatamente, mas não era uma coisa que me deixava incomodada, ansiosa e tal. E nesse ano especificamente isso tem acontecido. Gente, eu já gravei um vídeo de quase 50 minutos, eu tô com a minha garganta assim, péssima, mas já que eu estou minimamente arrumada, né, já vamos aproveitar. Então, como eu falei, os prazos estão me causando certa ansiedade, coisa que não acontecia. Toda vez que eu penso, vou ler tal livro em 15, 20 dias, fico ansiosa. Vou fazer esse desafio das 24 horas, fiquei ansiosa. Mas não foi assim uma ansiedade que me deixou paralisada e que me impediu de fazer outras coisas, não. Mas ficou ali uma certa pulguinha, um certo incômodozinho. E aí, quando eu cheguei ali na quinta-feira, que eu fiquei um pouquinho ansiosa por outras coisas, não teve nem a ver com o desafio, mas por outras coisas, eu realmente fiquei com um pouquinho de medo de tentar ficar lendo com o cronômetro e aquilo escalonar, sabe? Então eu resolvi que não ia fazer. Se na sexta eu quisesse, eu faria, no final de semana também. O que aconteceu que não fiz, né? Então eu vou precisar aí mudar um pouquinho algumas coisas. Então eu vou tentar identificar pra, enfim, tentar ver como é que eu posso fazer, porque eu preciso de alguns prazos. Estar me causando um pouquinho de ansiedade nisso tá me complicando um pouco. E aí vem a outra coisa que eu também não exatamente aprendi nesse vlog, eu já estava percebendo, mas nesse vlog realmente veio e escancarou pra mim, que é o fato de que eu não estou conseguindo me concentrar tanto nas minhas leituras mais. Basicamente, eu só leio à noite, porque durante o dia eu tô cuidando das coisas da casa, eu tô gravando, mexendo com conteúdos, editando, preparando post, cozinhando quando precisa, enfim. E eu tenho percebido que eu ando lendo menos e que quando eu paro pra ler à noite, eu não consigo me concentrar tanto. Então, por exemplo, eu tava lendo com o cronômetro e aí parecia que já fazia muito tempo e quando eu ia ver fazia, sei lá, 5 minutos. E eu já tava muito dispersa. Não tem a ver com gostar ou não gostar da leitura que eu estou fazendo. Eu acho que tem a ver com outras questões que eu não sei ainda exatamente quais são, mas que são outras questões, porque eu já tenho percebido há algum tempo, principalmente esse ano. Então é um momento aqui que eu vou tentar identificar também o porquê que eu não tô conseguindo me concentrar tanto. Uma das coisas eu sei que é porque muitas vezes eu fico lendo na sala, o Vitor está na sala comigo, então ele ou fica no celular vendo as coisas dele, ou fica assistindo na TV, o que é normal, e a gente gosta de estar juntos, mas eu tenho percebido que aí eu fico prestando também atenção no que ele tá ouvindo, o que é normal meu, eu sempre presto atenção em mais coisas ao mesmo tempo, eu leio com música também, então esse não é o problema, mas essas distrações estão impactando na minha concentração, então preciso tomar atitudes relacionadas a isso. Eu lembro que já esse ano eu tinha colocado uma meta pra tentar aproveitar mais os meus momentos de leitura, isso entra também nessa questão. E uma das principais coisas que eu aprendi aqui nesse vlog é que não ler todos os dias não me faz menos leitora. Eu, há muito tempo já, eu tenho comigo de que eu preciso ler um pouquinho todos os dias. Eu tenho o hábito de leitura, então normalmente não é um grande problema pra mim pegar um pouquinho por dia e ler. Mas o que tá acontecendo é que eu acho que por conta dessa questão da concentração também, que tá impactando, eu ando lendo menos. E não é todo dia que eu tô a fim de ler. Ler é uma das coisas que eu mais amo fazer e eu amo tirar aquele tempo pra poder ler. Eu lembro de um dia recente, por exemplo, de manhã que tava um frio, tava chovendo, eu tava sozinha em casa, eu tirei a manhã toda pra ler, foi uma delícia. Eu amo ler. Ler pra mim é uma das melhores coisas da vida. Eu amo esses momentos. Mas eu tô entendendo também que não é todo dia que eu tô afim, sabe? E tudo bem não estar afim de ler todos os dias. Não tem uma regra que diz que você precisa ler todos os dias, porque senão você não é leitor, sabe? E aí eu tava me cobrando um pouco demais em relação a isso. Porque, sabe, eu gosto nem que seja ali num dia mais corrido, tirar 15 minutinhos pra fazer a leitura, 10, 15 minutos, ler um capítulo. Mas, às vezes eu só não tô afim. Às vezes tem a ver com o livro que eu tô lendo que não tá me prendendo tanto. Às vezes eu nem comecei livro nenhum e eu não tô afim de começar livro nenhum. Antes, era muito engraçado porque eu mal terminava um livro e já engatava outro. E eu passava horas da minha vida lendo. Mas, mais uma vez falando, eu já falei isso algumas vezes, a minha rotina hoje é completamente diferente. As minhas responsabilidades hoje são completamente diferentes. Então não dá pra ficar mais 3, 4 horas praticamente seguidas lendo. Eu não consigo mais fazer isso. E tudo bem, é isso que eu preciso entender. Hoje eu tô num outro momento da minha vida. Então é difícil entender isso às vezes.
Porque, poxa, eu tenho um monte de livro aqui me esperando pra ler. No Kindle, eu também tenho um monte de livro me esperando pra ler. E eu não consigo, às vezes, dedicar o tempo que eu queria. Então, isso é frustrante. Mas eu preciso entender que a fase da minha vida é outra. Então, talvez mais pra frente isso mude. É bem provável que isso mude. Mas hoje, a minha realidade é essa. Então, uma coisa que eu entendi muito gravando esse vlog aqui pra vocês é que não ler todos os dias não me faz menos leitora. Então acho que foi isso, foram essas as lições que eu tirei e eu acho que isso pode servir pra você também. Muito provavelmente farei algum outro desafio de leitura sim no canal, mas vou tentar, claro, ser mais flexível do que eu fui pra esse. Sei lá, fazer de uma forma diferente, não exatamente cronometrando. Vou pensar em alguma coisa, mas eu vou trazer sim algum outro desafio, porque hoje elas estão impossíveis. Vou trazer sim outro desafio, porque eu gosto de desafios de leitura. Eu sempre quis trazer e nunca trago, e agora eu quero fazer mais desafios. Mas vou ser flexível e vou ser mais realista também, né, com a minha atual situação. Mas foi isso. As leituras que eu fiz, né, os quadrinhos e o Diário do Chaves foram leituras muito proveitosas, tá? Eu gostei bastante. E eu acho que se eu não tivesse feito esse desafio por agora, essas leituras elas iam ficar um tempão ainda paradas aqui. Então, foi muito interessante ter feito isso, sabe? Apesar dos pesares, né, que eu listei pra vocês. Senti sim uma certa ansiedade, mas também não foi nada comparado ao que eu já senti em outros momentos da minha vida. Foi uma coisa que eu olhei, começou a me dar uma certa ansiedade, eu falei, parou. Aí eu já fui fazer outra coisa, já fui espairecer, então foi uma coisa assim bem tranquila, tá? É que lidar com a ansiedade às vezes é complicado. Mas, enfim, é isso. Eu acho que era isso que eu precisava falar com vocês. Estarei encerrando, então, este vlog do desafio por aqui. Ah, uma outra coisa que eu pensei também em fazer, e eu não falei antes, é que eu tinha pensado em desistir, tá? Eu tinha pensado em pegar tudo que eu gravei, jogar fora e pensar, isso nunca aconteceu. Mas aí eu olhei e falei, sério? Eu investi um tempo, sabe? Pra fazer isso. Eu vou simplesmente pegar e jogar fora as 3 horas e 40 que eu fiz de leitura, eu simplesmente vou fingir que não existiram. Então, resolvi trazer assim mesmo. E aí, como eu já tava pensando nessas reflexões, né, sobre esses aprendizados, eu achei que seria legal trazer aqui, mostrar tudo isso pra vocês. Agora sim, então, encerrando esse vlog, tô deixando aqui o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada. É vocês que estão ajudando o canal a continuar. O link pra esses livros estarão aqui no box de descrição, tá? Então vocês podem adquirir, caso tenham interesse. Vocês não pagam nada mais por isso e ainda ajudam com uma comissão aqui pro canal. Tô deixando também ao longo do vídeo um QR Code que vocês podem utilizar pra apoiar o canal. É mais uma forma de vocês contribuírem com os conteúdos, sem necessariamente com aquele compromisso de contribuir mensalmente. Tá bem claro aqui a minha janela e meu olho tá... Mas enfim, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, porque os meus vlogs ultimamente são episódios, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim nos comentários se você já fez alguma dessas leituras. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!